você precisa entender e você precisa olhar os porquês primeiro. Por quê? E não o como resolver. Você precisa entender por que resolver, né? Não como fazer, porque senão você precisa entender os conceitos, porque senão se você só entender como faz, fica muito técnico. E você vê, né? Se você tenta copiar uma receita que eles fizeram lá num clima temperado, trazer para cá, você vai estar sabendo como só, né? Aqui para o tropical. Então você tem que saber primeiro por que aqui, para não cair, não copiar uma receita que não vai dar certo. Ali deu certo ali, não vai dar certo aqui. E sempre, né, a gente não se combate a causa, né? A gente, na verdade, previne. A gente busca a causa e, sabendo a causa, a gente busca a prevenção para que aquilo não aconteça. Então, muitas vezes, é claro que a gente não vai ser contra. Se você precisar de, como eu disse, essas muletas, né, na verdade, é como, né, a própria... Muitas vezes, né, você precisa salvar a planta ali, né, não estou falando de agrotóxico, estou falando de salvar a planta ali, de jogar, como eu disse, né, desde jogar preparados, desde jogar micronutrientes, desde até, né, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós não recomendamos isso de jeito nenhum, né, que seria um adubo foliar na própria folha, né, porque a folha também tem a capacidade de estar absorvendo esses micronutrientes. Mas isso só justificaria, né, para esse socorro imediato. Mas você ficar dependendo disso, é como você coloca uma pessoa que está numa UTI ou ela está precisando, você colocar soro, né? Você dá soro para ela. Mas ela não vai viver de soro, né? Então o soro, né, as muletas, como eu estou dizendo, são apenas momentâneas naquele momento. Mas aí você já tem que rapidamente descobrir a causa. Descobrindo a causa, você vai prevenir para que aquilo não volte a acontecer. Tá? Então, desse jeito, né, é claro que, como para finalizar, então, como a própria Primavera diz, né, desse jeito, somente assim, a agricultura ela vai se tornar mais próspera, né, vocês vão encontrar prosperidade na agricultura, ela vai ser mais econômica, né, e é muito mais bela, vai ser mais bela para todos, né? Então, essa é a proposta, né, da agroecologia. Né? A agroecologia, que não é um simples, né, substituição de insumos, né? Não é só isso, trocar adubo químico por adubo orgânico. Não é isso. A agricultura, a agroecologia, ela é muito mais. A agroecologia, né? Você estudar a lógica do local, entender a lógica do local, né, e trabalhar de acordo com a lógica do local. Tá? Então, era isso. Nós vamos, então, essa apresentação ela tem uma continuidade, tá? Que nós vamos falar mais aí sobre a agroecologia. Tá? Então, aguardem as próximas apresentações, né? E que nós vamos falar sobre a diferença, né, de agroecologia, agricultura orgânica, agricultura convencional, e vocês vão ver, né, que onde está o erro de cada um, onde que está os equívocos, vamos dizer assim, de cada um, né, e por que hoje uma dá certo, a outra não dá certo, né, e tudo isso aí, né, baseado, pautado num conhecimento. Conhecimento da onde? Da própria natureza. Tá bom? Então eu espero que vocês tentei traduzir da forma mais clara para vocês, da forma mais didática. É um assunto difícil de entender, às vezes, complexo. Se você não entendeu, né, procure aí buscar voltar essa parte, entender essa parte de osmose, né, porque isso aqui é um entendimento difícil de muitos entender, como a gente vê. Primavera batia sempre nessa tecla, né, dos micro-organismos, da questão de colocar o adubo certo, no local certo, a matéria orgânica, né, no lugar certo. E sempre, apesar de a gente ter, né, fazer toda uma lógica, é difícil de entender. Né, mesmo assim, né, mas ele é básico para você entender, para você realmente conseguir sair, né, dessa prisão, que é um sistema que trouxeram, importado para a gente,
e que muitos e muitos e muitos têm dificuldade de sair e entender, né, e realmente comprar essa ideia, realmente entender, incorporar dentro dela e seguir o seu caminho. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Até a nossa próxima apresentação. Um grande abraço e até lá!